além de ser dono de uma produtora que tem crescido nos últimos anos, que é a Umbrella, e ele vai falar um pouquinho da Umbrella para a gente. A Umbrella tem uma carteira de clientes assim, de maneira assim, depois da pandemia para cá, a coisa só tem crescido. A gente estava falando aqui nos bastidores, ele acabou de voltar de BH porque estava lá, na Toca da Raposa? Toca da Na Raposa. Toca da Raposa, né? O time do Ronaldo, que também na sequência aí tem feito vários trabalhos via Umbrella também, o Ronaldão, né? O O fenômeno. fenômeno, né? E o Lucas, ele também, além de ser esse profissional, ele também é artista. É porque a gente não deixou o violão perto aqui, porque senão a gente ia puxar umas músicas aí. Mas o Lucas tem uma sensibilidade muito bacana, né? De tentar conjugar a fé dele, a espiritualidade dele, colocando isso por meio das letras, das músicas. Né? Depois manda os meninos colocarem também as referências aqui embaixo, Lucão, lá da sua playlist lá nos tocadores, para a gente acompanhar um pouco isso daí. Mas o Lucas, essa conjugação constante, esse ser constante, né, que é da nossa comunidade, abençoa a gente de maneira maravilhosa. Haja vista esse ambiente educacional aqui do Ibaba Educação, ele tem muito do Lucas também. Então, meu muito obrigado, meu eterno obrigado a você, Lucão. Mas, em termos de trampo, eu quero trazer uma memória bem antiga para as pessoas te conhecerem, que foi o seguinte: em 2013 para 14 eu chego aqui na IBAB. E, naquela ocasião, eu também cuidava dos pequenos grupos. E pastor de pequenos grupos visita os pequenos grupos, aquela coisa toda, né? Não para verificar o que está acontecendo, mas as pessoas convidam a gente para ter esse momento de comunhão. E um PG que não está mais com a configuração como antes, naquela ocasião, chego lá e quem eu encontro? Encontro o Lucas com a namorada. E aí te perguntei antes, né, em 2014 você só namorava a Paulinha. Né, casaram em 16. Isso aí, Né? isso aí. E aí, gente, de 14, quando eu conheci o Lucas, nesse pequeno grupo, depois a gente voltou a conversar num café aqui no meu gabinete pastoral, e naquela ocasião você veio compartilhar um pouco dos sonhos que você tem e daquilo que move o Lucas como profissional. E ao mesmo tempo como cristão, como discípulo de Jesus, tentando pegar tudo isso e fazer para a honra e glória de Deus, ou seja, aquilo que você faz e faz bem, entre tantas coisas, que é essa lente que você coloca nos conteúdos da vida. Você tentou passar um pouquinho para mim lá, e não sei se você lembra, provavelmente sim, via Rob Bell. Via os Sim, vídeos do Rob Bell sim, como uma sim, base, né? Mas eu sim. lembro que você também viajava em outras referências, como hoje você traz muitas referências bacanas. Mas o fato é que ali eu conheci um pouco o Lucas, do desejo do Lucas de usar aquilo que é como profissional para abençoar outras vidas, outras pessoas. Né? E a Umbrella tem uma cartela que mostra e comprova isso, que muitas vidas são abençoadas, direta e indiretamente. Né? Mas, Lucas, você passou por vários caminhos. Você fez várias coisas, desde a Irlanda, né, até voltar para o Brasil, e aí a gente se encontra. Conte um pouquinho para a gente como o profissional Lucas, do audiovisual, dessa lente maravilhosa que você coloca agora, permeado dos elementos da sua fé, para trazer essa boniteza de produtos que você coloca para o mundo aí. Conta um pouquinho para a gente. Bom, vou começar cronologicamente, então. Eu sempre, a leitura de hoje contando a minha história, né? Eu sempre gostei de criar, assim, participei de coisas e de criações de coisas que hoje eu entendo que não existiam no mundo palpável, mas que existiam em ideias, e eu tinha sempre o desejo de tornar isso palpável. Sem saber. Descobri depois que era assim, mas eu já fazia isso desde cedo. Os recortes mais concretos que eu tenho tem a ver com esse histórico que você comentou aí. Quando eu estava na Irlanda, fazendo intercâmbio,
E aí desenvolvi depois cursos e me formei em Business e Marketing lá, em Dublin. É um recorte de educação, de estudo e tal, mas o que na verdade me pulsava ali eram negócios, ideias que na verdade eu tinha contado e era o que me dava prazer de viver, né? E o que te movia. E o que me movia. E eu comecei, na época, uma construção de um blog de intercambistas que moravam na Irlanda, em Dublin mais especificamente. E brasileiros? Voltado para brasileiros e apontado também para intercambistas que queriam ir para lá. Ou seja, era a minha realidade, era o que eu tinha passado, e eu montei uma plataforma para conectar essas duas pontas, né? Ela chamava Brazucas in Dublin. Ainda existe o local ou não? Ainda existe no YouTube um canal, mas depois a plataforma, que aí ia virar uma grande plataforma de intercâmbio e tal, que era uma das ideias que eu tive, que talvez depois a gente até passe pelas coisas que não deram certo, né? Que muitas vezes a gente fala das coisas que deu certo. Mas eu montei essa plataforma. Dentro dessa plataforma, chamada Brazucas em Dublin, a gente tinha uma frente que cobria eventos de brasileiros em Dublin, porque era o lugar onde aconteciam mais coisas, né? E a gente cobria com foto, inicialmente, e depois com vídeo. Eu me lembro até que a primeira câmera que eu tive era uma câmera que, na verdade, era do meu irmão, que meus pais tinham dado para ele, e que eu falei assim, ó, eu tô num movimento aqui, nem era isso que eu ia fazer, mas eu tô num movimento de um praticamente virou um portal onde a gente oferecia, elencava vagas de emprego para as pessoas que estavam lá, para os brasileiros. Era uma média de 30 mil acessos mês, assim, era um negócio que foi dando volume, né? Pô, o Brasil é enorme, muita gente com sonho, foi a primeira, acho que uma das primeiras saídas um pouco maiores, assim, de brasileiros para lá, ainda não era, assim, populoso como é hoje, depois, assim, a gente fala que o Brasil inteiro foi para lá, né, depois de um tempo. Mas na época que eu fui, que era 2008, desculpa, eu até encontrava alguns brasileiros, mas não era fácil também dessa forma que foi depois. Então, conforme os brasileiros foram chegando os movimentos. Então, festa de brasileiro, comemoração e tal. E aí eu estava envolvido nisso e fui inventando coisas nisso. Então, a gente tinha dicas, tinha essa parte muito importante dos empregos, a gente selecionava, porque o brasileiro vai para lá com visto, só pode trabalhar de determinada forma tal. Então, estou contando esse recorte porque depois eu enxerguei que até nisso, nessa primeira despontada minha, empreendendo, que era o que eu estava fazendo, mais ou menos com 19 anos, já era algo que ligava, o que apontava para as pessoas, né? Então, dentro do meu site eu vendia o espaço publicitário, que hoje já não tem tanto mais, mas você vendia, por exemplo, uma escola ou para uma agência de viagem para ter um bumper ali, né? No site. Então, eu meio que ganhava um trocadinho em troca disso. Não era o que me sustentava, então eu estudava, trabalhava e tocava essas ideias por fora. E cobria os eventos. E aí, ao cobrir os eventos, eu comecei a ter a necessidade de fazer vídeo. Né? Tanto contratado para cobrir eventos e fazer vídeo, ou os aleatórios quanto que você fazia. pro portal, pro site. Verdade. Dicas de, sei lá, de viagem, de tirar o visto, de documentação, de acomodação. Eu não lembrava desses detalhes, então, Lucão. Que legal. Então, esse foi onde eu coloquei o pé no mundo audiovisual.
Então, dentro de toda essa ideia, e essa ideia era a cama por uma outra ideia que eu tinha de gaveta, que era maior, muito mais audaciosa, que me fez chegar nesse ponto do audiovisual. E aí, paralelamente a isso, eu tinha uma pessoa na família que já tinha trabalhado na TV, estava construindo sua carreira na indústria fonográfica, e a gente se conectou de alguma forma, e eu comecei a trabalhar junto, aprender. E aí eu entrei de fato para a indústria fonográfica na época, gravava videoclipe, DVDs e tudo mais, e ali eu fui trilhando de fato um caminho, uma rota no que desemboca hoje na produtora, né? Então, essa pessoa foram os primeiros passos reais, assim, profissionais nessa parte. Até então eu fazia porque era necessário para esse outro. Mas isso essa outra ideia. Depois de Dublin, já aqui no Brasil. Ainda em Dublin. Então, o que acontecia? Eu tinha um network, eu conhecia as pessoas na Europa, né? Eu tinha pontes ali que eu criava por conta daquela ideia, da plataforma, mas também da vivência, né? Então, começou assim, Robeiras, olha que legal. Eu morando na Irlanda, quando tinham projetos que iam para lá, eu participava, porque eu era a ponte que conhecia as coisas lá. Então, o trabalho do Oficina G3 foi nesse contexto? Foi nesse contexto. O trabalho do Oficina G3 veio junto com uma leva de artistas que foram para lá. Aquele das bicicletas foi na Inglaterra? Foi na Inglaterra, foi em Londres. Histórias e Bicicletas, um dos projetos mais bonitos e mais relevantes, questão de conteúdo, de música e de momento de vida da banda. Tive um privilégio enorme de participar, contribuir bastante. Estavam ali em cima, foi um álbum completamente diferente deles, uma experimentação diferente que a banda teve, todo mundo vivendo várias coisas diferentes, foi surreal, cara, assim, um privilégio ter vivido. Qual era a configuração lá, Lucão, deles? A configuração era o Duca, nosso camarada aqui. O Duca, com certeza, o Jean, né? O Juninho, o Aposan, e aí o Mauro, que já estava chegando? Já estava, não, ele já fazia parte. Já estava consolidado. Já estava consolidado já. E aí eles foram lá rodar esse trabalho, só que junto com esse trabalho foi levado outros projetos. Então tiveram outros cantores de outras denominações, outros cantores gospel ali, né, do meio cristão que a gente conhece, e teve esse trabalho do Oficina. Então, ali eu consegui participar de muita coisa, e aí eu entrei nesse meio com um acesso assim que hoje eu sei que é extremamente valioso, um acesso à qualidade de câmeras, lentes profissionais de altíssimo nível. Foi a oportunidade que você precisava. Cara, oportunidade que eu precisava. E aquele negócio da gente não conseguir enxergar tudo quando a gente tá, né? Assim, hoje eu vejo o quanto isso me enriqueceu, exato, né? E olho com uma gratidão absurda, absurda. Sempre tive isso, sempre expressei isso. E na minha história não tem como faltar isso. E assim, para quem do audiovisual me ouve falar, sabe o quão raro, o quase impossível é você dar primeiros passos nesse mercado, tendo acesso a tanta coisa de altíssimo nível. Então, foi um privilégio, um privilégio. E eu sempre abracei as coisas, sempre fui com tudo. Então, eu me dedicava, eu fazia o que era necessário. Então, foi empírico ali, foi empírico. Fazendo. Assim como eu tocava minhas coisas, se eu me envolvia ou era envolvido em um projeto, eu sempre fiz o melhor com o melhor recurso que eu podia fazer. Isso sempre fez parte de mim.